Eleições 2022. Olá, um abraço para você que está no YouTube da Rádio Cruzeiro FM. Nós seguimos com a nossa sequência de entrevistas com pré-candidatos. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a pré-candidata a deputada estadual pelo Solidariedade, Alessandra Paes. Seja muito bem-vinda aqui à Cruzeiro FM. Obrigada a todos por estar aqui com esse momento e falar um pouquinho do porquê estar aqui nesse momento e discorrer essa entrevista. Agora, é a primeira vez que você sai candidata, né? Por que entrar na política, Alessandra? Sim, é a primeira vez. Foi um desafio tomar essa decisão. Eu entendo que é um momento que a gente precisa modificar algumas coisas e a gente só consegue modificando se a gente toma isso para si, né? Então, quando me procuraram, eu fiz essa análise, demorei para tomar essa decisão e pensei comigo, né? Eu falei assim, se eu não for dessa vez, né, como que eu vou entender, o que eu posso contribuir com o meu estado, com o meu país, com a minha sociedade, né, com a minha família principalmente, né? Porque acho que tudo está em torno de um porquê, um propósito, né? E hoje eu atuo num propósito que eu acho que pode muito bem se encaixar numa política pública. Apresentando a pré-candidata Alessandra Paes, ela é formada em administração, especialista em aprendizado, tem MBA em gestão de pessoas, desenvolve um trabalho nas ONGs RH em Ação, NURAP e Associação Criança Feliz, conta com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, no LinkedIn são mais de 15 mil seguidores, e eu percebo aqui um foco voltado a esse mercado de trabalho, né, Alessandra? Sim, exatamente, né? A ideia sempre foi a empregabilidade para o jovem, porque a lei da aprendizagem, ela é uma lei federal, né? E nós há anos sofremos muito com discrepâncias, né, de alterações. E nesse momento nós estamos passando por uma que é a MP 1116, né, que ela distorce totalmente a configuração da aprendizagem. Então, para você ter uma ideia, a cada 2 jovens contratados, se essa MP atual passar, vai ser um desempregado. Então, a cada, uma oportunidade aí de 400 mil jovens a nível Brasil que vai deixar de existir essas vagas, num cálculo sistemático, né, fazendo por cima. A lei, ela prevê o jovem de 14 a 24 anos. Essa nova alteração vai prever de 14 a 29 anos. Então, com 29 anos, você já casou, teve filhos, né, e vai contar como aprendiz. Também alterando a lei de 2 anos para 3 anos, podendo prorrogar para 4 anos. Então, a aprendizagem, a gente entende que é uma transição, né? Você está para a aprendizagem num determinado período, onde você está preparado para entrar como funcionário efetivo da empresa. E não da forma que é proposto nessa atual MP. Então, a lei 10.097, criada lá no ano 2000, eu fui guarda-mirim. Então, eu tenho o DNA da aprendizagem lá da época da guardinha. Então, a gente entende que o trabalho da aprendizagem ele é crucial para determinar um profissional lá na frente. Eu tive profissionais de apoio, né, gestores que estavam junto comigo e falavam assim, nunca pare de estudar. Mesmo você estando lá na tua idade mais avançada, nunca pare de estudar. E eu sinto nesse momento, depois da pandemia, que o jovem ele está meio apático. E alguém tem que se movimentar, ser a ponte para que isso aconteça. Então, há 10 anos atuando nesse mercado, eu acredito muito nessa possibilidade de ampliar isso, fazer a atual lei realmente ela ser seguida e ser direcionada, porque nós temos várias maneiras de cumprir com a cota, porque a lei ela tem uma cota, né, de 5% a 15%. E o jovem ele é inserido no mercado de trabalho através disso, porque nós temos aí 14 milhões de jovens desempregados. Imagina aqui no estado de São Paulo o impacto. Outra coisa que vem, que é um disparate que nós vimos aí em semáforos, crianças vendendo balas, né, pipocas, essas coisas, né. A atual situação de classe C e D aumentou tanto com a pandemia, que quando o jovem estava lá no início da pandemia, ele não pode ser dispensado. A empresa não podia dispensar ele. Então ele era o arrimo de família. Ele era a pessoa que sustentava a família, enquanto o pai e a mãe estavam desempregados. Muitos vieram falar isso, né? Não só para mim, mas como outras pessoas também que eu conheço. E você vê o quanto que dá certo uma lei, né? E você coloca isso para estar atuando. E você vê aquela criança no semáforo, né? Falando um pouquinho do Fórum PET, nós tivemos aí dia 12 de junho, o dia de combate ao trabalho infantil, né? E aqui nós somos extremamente atuantes desde 2017, é uma rede. Gostaríamos muito de ter mais empresários cumprindo com cota social,
né? O que é a cota social? O empresário que não pode cumprir com o seu quadro de funcionários cede a um órgão público um jovem que está lá na vulnerabilidade social e que pode estar trabalhando no órgão público, contribuindo com a sociedade e fazendo o círculo da economia girar, né? Por isso que eu entrei para a política, né? Para mostrar para as pessoas que o cenário da aprendizagem abre portas. E também para representar a mulher, né? Porque a mulher, ela é tão responsável dentro de casa por uma família, muitas vezes ela não tem o pai presente ali. Eu sou mãe solo, né? Tenho 2 filhos, então eu sei o quanto isso pesa para nós, né? E ser representado por alguém que é mulher como mulher no mercado de trabalho, que tem responsabilidade e que precisa atuar nesse sentido. Então aquela dona de casa se sentir representada, porque vai saber que quando a gente está lá lutando para algo acontecer, né? Seja legislando ou fiscalizando ou trazendo verbas com esse intuito, né? De fazer, fomentar isso e isso realmente acontecer. Inclusive, explica um pouquinho para quem nos assiste agora, Sim. O que é possível fazer dentro da Assembleia Legislativa. Você citou uma lei que é federal, né? Essa lei da aprendizagem. A política da lei da aprendizagem. No Estado, no âmbito estadual, o que é possível? Quais são até os planos da senhora como deputada? Pode até desmembrar, né, dentro da própria Alesp, né, em si, levar essa questão da aprendizagem em órgãos públicos estaduais. Por que não contratar um jovem da cidade ali dentro de um órgão público, né? Nós temos aí tantos lugares que estão precisando de concursos públicos, né? Então, por que você não pode usar a lei da aprendizagem? Coloca o jovem lá para poder ele ser treinado e futuramente, quem sabe, ser um funcionário público, né? Então, desencadear essa ideia e desmistificar que a lei da aprendizagem só atende exatamente um perfil, né? Ele é amplo, né? Ele tem ali a sua faixa etária que você pode estar trabalhando, e você pode estar desenvolvendo isso no jovem. E capacitação. Porque cada vez mais o celular, ele nos coloca no mundo ilusório, né? Então o jovem hoje ele está muito conectado aqui. Eu vejo muito disso. Ele não sabe procurar um emprego, né? Como que eu vou procurar emprego? Ele acha que simplesmente é só pegar e distribuir currículo. Não, é se preparar para o mercado de trabalho. E para isso, você tem que entender como que é uma entrevista, como que você faz seu currículo, não é o cyber ir lá preencher. Então, são essas informações que formam um conjunto que, sim, fecha um ciclo. E o profissional que o mercado hoje está precisando é de jovens que tenham conhecimento disso, que sejam destemidos, né? Mas como que a gente faz isso? Informando, transmitindo conhecimento, deixando isso público e notório para todos. E transformando em políticas públicas. Exatamente. Também, né? É a única forma, né? Eu entendo muito que tem que vir da base, né? Então, se nós temos lá o governo federal, o governo estadual e o municipal, esses 3, eles têm que se conversar. São esferas que têm que estar constantemente conversando. E se nós podemos ser a ponte, porque isso tem que ser articulado, né? Então, a gente que faça, né? A gente precisa de políticos lá que literalmente colocam a mão na massa, né? Porque entrar e fazer parte do sistema, né, você tem que entender que você tem que ser colaborativo, né? E em contrapartida a sociedade ganha com isso. Inclusive, sobre esse tema, é um assunto até um pouco mais espinhoso, mas a gente ouve muito, como a senhora falou, dessas crianças que hoje infelizmente estão nos semáforos. Há quem defenda, há quem acusa. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Nós temos uma ideia de que nós precisamos sim unir todas as redes, porque começa com todas as pontas. É a educação, é o CREAS, é o CRAS, é a vara da infância, é a vara de trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, é o TRT, é o Ministério do Trabalho envolvido. Então, todas essas pontas, elas têm que estar em conjunto em prol de uma solução. Esse impacto que nós temos negativo em relação às crianças no semáforo é um problema que nós temos que solucionar e não ficar jogando culpados, né? O culpado é o filho do pobre. Não. Às vezes, ali está passando fome dentro de casa, o que essa criança vai fazer? Ela vai para a rua, ela vai vender. E como que a gente faz isso? Dando suporte, né? O pai e a mãe têm que estar trabalhando para aquela criança não estar ali na rua. E muitas vezes eles são aliciados, né? Tanto para fazer a venda de tráfico, como também para a prostituição. Então, olha a cadeia como vai crescendo. E como que é importante a educação para mudar esse ciclo da pobreza. É só assim que a gente consegue estar mudando essa questão. Então, são todas as pontas, né? Então, nós entendemos que é uma rede atuando para que isso realmente tenha um fim. E não romantizar, falando que é muito bonito esse mito aí de que é melhor estar trabalhando do que roubando, né? Não é assim, não é bem assim. Você rouba da criança um futuro muito melhor lá na frente.
quando ela está sendo tratada da melhor maneira. E eu, graças a Deus, tive pessoas que olharam para mim e falaram assim, estude para você ser melhor do que você é hoje. Né? Porque eu poderia muito bem ter desistido de ter estudado e ter mantido uma condição muito precária. Né? Mas o impacto ia ser de realimentar o ciclo da pobreza. Mas não, eu consegui fazer diferente através de força de vontade, de passar noites estudando para poder fazer essa diferença conforme é a ideia de atuar nesse trabalho. Tá certo. Alessandra Paes, do Solidariedade, pré-candidata a deputada estadual, obrigado pela visita aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Boa sorte nessa nova empreitada. Obrigada a vocês. E agradeço a todos, inclusive a equipe que também dá apoio, porque a gente sozinha, nós não vamos fazer nada. Tem que ter uma equipe junto conosco. Obrigada. Eleições 2022.